Oi pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre o advérbio. É uma classe gramatical de palavras que expressam circunstâncias no texto. Essas palavras não são consideradas essenciais, muito importantes, mas são consideradas acessórios, como o meu relógio, por exemplo. Quando eu uso o meu relógio, que é um acessório, eu posso aí ter algumas facilidades no meu dia devido ao uso do relógio, certo? É o que acontece no nosso texto quando usamos um advérbio. O texto fica mais completo, com mais detalhes, ok? Os advérbios, na verdade, eles funcionam no texto como elementos modificadores, expressando circunstâncias. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que é um advérbio. Quando eu digo, hoje não irei lá. O verbo dessa oração é o irei. Todas as outras palavras aí são advérbios. Hoje indica tempo. Não indica negação. E lá, lugar. Percebeu como o advérbio ele dá uma recheada no nosso texto, na nossa frase, na nossa oração? Bom, eu quero agora falar sobre a influência do advérbio em 3 tipos de palavras. Ele modifica o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Primeiro exemplo é o advérbio modificando um verbo. João escreve bem. Escrever é uma coisa, escrever bem é outra. Tenho aí um advérbio modificando o verbo escrever. João é muito bom escritor. O muito aí está intensificando o adjetivo bom. Ser bom escritor é uma coisa, ser muito bom é outra. O terceiro exemplo, João escreve muito bem. Escrever bem modifica o verbo. Escrever muito bem é um advérbio modificando outro advérbio, que no caso é o advérbio bem. Os advérbios expressam diversas circunstâncias. E eu fiz uma listinha agora, eu vou falar para vocês quais são as circunstâncias. Não adianta querer ficar decorando quais são as palavras que são advérbios, porque dependendo de como essa palavra for usada na oração, ela muda de função. Não adianta decorar palavras. Eu preciso ler a oração e analisar qual é a palavra que traz uma circunstância ali. Assunto: conversar sobre política. Qual é o assunto aí? Sobre política. Nesse caso, são 2 palavras, então a gente considera uma locução adverbial. Se for uma palavra só, vai ser advérbio. Se for 2 ou mais, se forem 2 ou mais, locução adverbial. Causa: morreu de fome. Companhia: saiu com os amigos. Condição: só entrará com autorização. Concessão é uma exceção à regra, é aquilo que a gente faz que está um pouquinho fora da normalidade. Enfrentaram apesar do medo. Normalmente quem tem medo não enfrenta. Conformidade é estar de acordo. Fez a casa conforme a planta. Dúvida: talvez melhore o tempo. Finalidade ou fim: preparou-se para a prova. Instrumento: escrever com o lápis. Intensidade: andou mais depressa. Lugar: foi lá. Modo: saiu rapidamente. Negação: não lerá sem óculos. Tempo: sempre nos cumprimentaram.